Bom dia, paz de Deus, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje eu amanheci com desejo de fazer o meu devocional. Como sempre, Deus ele tem me convidado, né, a fazer esse culto. E sempre nos meus cultos, as leituras que eu faço são nos livros do Novo Testamento, né? Muitos deles são livros onde Paulo ele teve grande participação no ensinamento do Evangelho. Porém, hoje eu senti um desejo no meu coração de ler algum livro do Velho Testamento. E acabou que eu fiz a leitura no livro de Deuteronômio. E essa leitura, que foi um pouco extensa, e eu não vou falar tudo sobre ela, mas é uma mensagem assim que é central do que eu li, falando sobre as bênçãos e as maldições que podem chegar à nossa vida, né? Por meio da nossa desobediência. A leitura que eu fiz fala sobre a preparação, né, os preparativos para o povo entrar em Canaã, na terra de Canaã, como Deus havia prometido para o seu povo. E aí Moisés, ele começa a preparar o coração do povo para entrar na terra. E começa ali a entregar, né, a mensagem que Deus queria que fosse entregue para aquele povo. E Moisés vai falar sobre bênçãos para eles e vai também falar sobre maldição. Davi vai deixar tudo bem acertado antes que aquele povo entre na terra prometida pelo Senhor. E Moisés fala no texto aqui em Deuteronômio, no capítulo 27, a partir do versículo 11, que eu vou até ler aqui com vocês porque é bem interessante. Moisés ele fala sobre 2 montes, de onde um seria proclamado bênçãos e do outro seria proclamado maldições, né? Isso ia depender muito do comportamento do povo diante das leis de Deus. E aí eu vou ler para vocês capítulo 27, versículo 11, que diz assim: nesse mesmo dia, isso é do livro Deuteronômio, capítulo 27, a partir do versículo 11. Nesse mesmo dia, Moisés disse ao povo de Israel: depois que tiverem atravessado o rio Jordão, vocês serão abençoados no alto do monte Gerizim. Ficarão nesse monte as seguintes tribos: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. As maldições serão ditas do monte Ebal. Monte Ebal. E ali ficarão as seguintes tribos: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas falarão bem alto a todo o povo assim. E aí, Moisés começa a falar do que será dito do Monte Ebal para aquelas pessoas que não obedecerem a palavra de Deus, que não obedecerem às leis deixadas pelo Senhor. E aí, do Monte Ebal vai ser ouvido, né? Que maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que mudar de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que fizer um cego errar o caminho. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do pai. Por isso, é uma vergonha para o pai. E o povo responderá: Amém. Maldito seja aquele que tiver relações com um animal,
E o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai e mãe, ou somente por parte de pai. E o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que matar outros israelitas à traição, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente, e o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis de Deus, e o povo responderá, amém. Então ali Moisés, ele relacionou um monte de maldição, né? Que porventura seria dita do monte Ebal, o monte de onde sairiam palavras de maldição sobre a nação de Israel. E de todas essas que eu li, nós todos somos conhecedores, queridos, porque até hoje as pessoas desobedecem, né, a Deus, cumprindo com todas essas maldições, né, de que o Senhor aqui ele se refere. Se saiu essa palavra para o povo naquele tempo, é porque isso já acontecia no meio daquele povo, não é? Se Deus estava ali já advertindo o povo para não fazer, é porque certamente já havia praticantes de todas essas maldades, de todas essas irregularidades diante da lei de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não vem em vão, ela vem com o endereço certo, né? A palavra de Deus, quando vem, ela já vem para resolver a situação, para consertar o que está errado. E ali, certamente, Deus já estava advertindo o povo que parasse, que não fizesse, porque se eles continuassem no erro, eles seriam amaldiçoados. E triste coisa, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mas Deus também fala sobre as bênçãos, não é? Sobre as bênçãos para aqueles que forem obedientes às leis. E ali do Monte Gerizim, também eles ouviriam bênçãos da parte do Senhor. Vamos lá para as bênçãos? Diz assim, no capítulo 28, a partir do 1º versículo. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas as bênçãos. Deus abençoará as cidades e os campos. Deus abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem. Ele lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês. De acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados, Deus abrirá o céu, onde guarda as ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações, e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desvie desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro. E nunca adorem nem sirvam outros deuses. Glória a Deus. Então, queridos,
Moisés teve a preocupação de ensinar o povo qual o caminho que eles tinham que seguir. E também mostrar qual o caminho que eles não deveriam seguir. Não é? Então, Deus, através de Moisés, estava preparando o povo a lei para que eles fossem abençoados, para que ele escolhesse o caminho, né, da bênção, escolhesse o monte da bênção, o monte Gerizim, não o monte Ebal. Mas, na nossa vida, queridos, como o povo de Israel, nós também, muitas vezes, não queremos obedecer os ensinamentos do Senhor. Nós queremos desviar o nosso caminho do Senhor porque às vezes achamos que é pesado ou achamos que na nossa vaidade humana nós temos que viver coisas maravilhosas aqui na terra, que só temos que viver só coisas boas e não passar por provações. Não queremos ceder, né, ao aprendizado por meio da dor. Mas o Senhor, Ele deixou bem claro para aquele povo que se eles não obedecessem, eles seriam amaldiçoados. As bênçãos iriam, a maldição iriam seguir aquele povo se eles não obedecessem às suas leis. Eu não sei se vocês perceberam, mas entre maldição e bênçãos, Deus falou mais em bênçãos do que em maldição. Ele deu muito mais motivo de bênçãos para aqueles que obedecem do que maldição para aqueles que desobedecem. Mas as maldições são pesadas, queridos. Nós lemos aqui que são maldições que vai destruir a vida daquele povo se ele não obedecer. Então, não queira ser um maldito diante de Deus. Queira ser um bendito. Queira seguir bênçãos. Queira estar na presença do Senhor, com bênçãos, sendo abençoado com bênçãos e não recebendo maldição da parte do Senhor. E sempre vai existir esses dois montes na nossa vida. O monte que vai proferir bênçãos e o monte que vai proferir maldição. Qual o monte que você quer ouvir a mensagem de Deus, que vem de Deus? Do monte Gerizim ou do monte Ebal? A escolha é sua. Deus está